O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba aí onde você está o Espírito de Deus, o Espírito do poder de Deus, da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Receba o Espírito do Altíssimo e seja forte, seja resistente para enfrentar as lutas, para enfrentar o mundo, para enfrentar o inferno e para enfrentar a si mesma e vencer. Vencer tudo. Vencer tudo. Seja livre para vencer, minha amiga, meu amigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muitas pessoas se decepcionam com a fé. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque, na sua maioria, a fé que manifesta é uma fé sentimento, é uma fé do coração, é uma fé que está ligada à paixão, à emoção, ao entusiasmo. Então, quando a pessoa abraça essa fé, que a maioria faz, a maioria abraça esse tipo de fé, porque ela é envolvente, ela faz a gente rir e chorar ao mesmo tempo. É uma fé emotiva, é uma fé que ajunta multidões, mas que não traz o resultado que as multidões esperam, porque é uma fé que está envolvida com o sentimento do coração. É como o amor. Como é o amor? As pessoas têm o amor umas pelas outras. Elas pensam que o amor é aquela paixão desenfreada que sente um pelo outro. Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu faço qualquer negócio por você. Mas é uma coisa do coração enganador. E quando casam, e depois de alguns dias, alguns meses, ou alguns anos, enjoam, um enjoa do outro, ou os dois se enjoam um do outro, e aquele casamento se desfaz. E aquele casamento vai embora. Por quê? Porque ele foi sustentado, baseado no amor, paixão, amor do coração. O amor do coração faz o que nós estamos vendo. As pessoas casam e descasam, casam e descasam. Casa pela... Tem um artista, um cantor, que está casando pela 7ª vez. O que ele está querendo? Ele está querendo uma família. Ele quer um lar. Ele quer ter uma esposa de verdade. Mas por conta desse amor, paixão que ele usa através da sua arte, que ele é cantor, ele acaba enjoando daquele amor e partindo para os outros. Assim também é a fé. Mesma coisa. A mesma coisa. A fé não é diferente, a fé é emotiva. A fé é sensacionalista. Porque essa fé
não vem do Espírito de Deus. E daí a grande necessidade de você ter o Espírito Santo. Porque sem ele você não tem essa fé. É impossível uma pessoa não ter o Espírito Santo e crer em Jesus ao ponto de enfrentar todos os obstáculos e até a morte e vencê-los. Não tem, não tem. É impossível. É impossível você seguir Jesus sem o Espírito de Jesus. Não é uma questão de teologia, de doutrina, é uma questão de necessidade declarada na palavra de Deus. Essa fé que nós estamos tratando, que é a fé que o Espírito Santo nos dá, que é a fé sólida, que é uma fé estruturada, que é uma fé que tem o suporte da palavra que saiu da boca de Deus. Jesus disse: tudo passa, mas a minha palavra jamais passará. Jamais. Então, quando a pessoa absorve essa palavra, ela absorve porque o Espírito de Deus lhe deu e está dentro dela. Então gera uma energia, gera a fé poderosa, capaz de vencer as tribulações, as lutas, as dificuldades, todas elas. E eu posso falar sobre isso, porque eu vivenciei esse tipo de coisa, muitas vezes. Então, eu queria que você pensasse, que você raciocinasse. Só isso. Qual é a coisa mais importante aqui neste mundo, na vida de um homem ou na vida de uma mulher? Qual é a coisa mais importante? Neste mundo, para viver nesse mundo. Para você viver nesse mundo. Suponhamos que você já tenha nascido do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo. Qual é a coisa mais importante depois do seu encontro com Deus? Hein? O casamento. Casamento. Não tem nada mais importante. É o casamento. Então, se você é homem, você tem que investir no seu casamento, na pessoa, na jovem, na mulher ideal, que vai completar a sua vida, que vai fazer de você um homem completo. Porque enquanto você é solteiro, você é alimentado pela sua mãe. Normalmente era assim, agora não sei como é que é. Mas comigo aconteceu assim. E a Esther também. Quando nós nos casamos, nós éramos incompletos. Porque tínhamos a nossa mãe, mas a nossa mãe, apesar de ser a nossa mãe, ainda assim ela não podia satisfazer as nossas necessidades físicas. Sim ou não? Então, a nossa mãe é substituída por uma mãe que pode satisfazer os nossos desejos lícitos, sexuais, que é a nossa esposa. Amém? Então essa mãe, essa segunda mãe, completa a gente, por quê? Porque ela pode se entregar de 100%. A nossa primeira mãe não, ela nos gerou e colocou no mundo. Cuidou da gente, deu o melhor para a gente. E acostumamos ter os hábitos que ela nos passou. Mas, no caso da esposa, não. A esposa tem o papel, tem a importância de ocupar o lugar da mãe, não apenas com carinho, mas dando suporte, cuidando, lavando a roupa, cozinhando, cuidando do seu marido, cuidando do seu esposo. Porque quando ela cuida do seu esposo, por outro lado, o seu esposo vai cuidar dela como pai, que é o protetor, que é o supridor,
que é o que sustenta, é o que protege, guarda a sua esposa, que é a sua mãe. Ele faz o papel do pai dela e ela faz o papel da mãe dele. Olha que bacana, não é bacana isso? Sim ou não? Eu sei que há pessoas que não concordam porque querem trabalhar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A mulher, desculpa a expressão, a mulher tola, solteira, não, eu quero vencer, eu quero conquistar. E ela investe nos seus estudos, formação profissional, se torna top no seu trabalho. Ganha rios de dinheiro que o seu marido não ganha. Então o marido fica submisso a ela. E então ele sai fora porque o homem não nasceu para ficar submisso à mulher. Ele perde a mulher perde ele. E aí ela fica assim, ó. Ela tem dinheiro, ela tem uma casa bonita, ela tem um automóvel importado, ela tem as melhores roupas, ela pode viajar para o mundo inteiro, mas quando ela chega à noite, e toda noite ela tem que dormir, toda noite ela tem que ir para a cama dela, toda noite. Quando ela toma banho e vai para a cama, bota a mão assim, não tem nada. Então ela é infeliz. Então a mulher tola investe na sua posição, investe no seu ser e deixa o lado mais importante de lado. Quando ela já tem tudo que vai investir já não dá mais, porque ela não encontrou a pessoa à altura dela, então ela fica sozinha. Isso acontece aos montes. Uma médica, aqui em São Paulo, ela desenvolveu, cresceu, multiplicou. O marido dela era dono de uma empresa. Mas a empresa é uma empresa simples, uma empresa de trabalho forte. Enfim, empresa de ônibus. Então ela, obviamente, voou igual um foguete. E ele ficou lá embaixo. Muitos filhos, ela jovem, mas mesmo assim muitos filhos. E ela então, um dia o marido saiu de casa e deixou ela sozinha. Ela entrou em parafuso, ela veio pedir ajuda. E graças à palavra que ela recebeu na igreja, ela conseguiu ultrapassar esse problema e não se matou. Ela tinha dinheiro, tinha condições, tinha tudo e não estava conseguindo sobrepujar esses problemas. Uma condenada à solidão. A solidão. 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 Você sabe o que é solidão? Talvez você saiba. Mas eu penso que é a coisa mais cruel. Mas a mulher tola tem esse comportamento porque não pensa, não raciocina. Deus criou o homem e em seguida a mulher. Para um fazer companhia ao outro. Para nenhum dos dois ficar independente. Criou a cabeça e criou o corpo. Ele é o cabeça, ela é o corpo. Ora, a primeira coisa que Deus me fez ver, logo após o meu encontro com Ele, foi a necessidade de encontrar uma pessoa certa para a minha vida, para me ajudar na minha fé, para me sustentar na minha fé. Eu precisava de alguém que nas horas duras, difíceis, falava, não, Deus é contigo, Deus está com a gente, olha, Jesus falou isso. Lembrar-me das palavras de Jesus. Eu precisava dessa pessoa. Então, eu fiquei buscando. Levei anos buscando essa pessoa, anos buscando. E desde o dia que eu achei a minha outra metade, que me completou, que me fez
um homem completo. E então a família que eu vi no meu pai, na minha mãe, agora estava reconstruída em mim. Porque eu tinha uma família, construí uma família. A fé não é diferente, minha amiga, meu amigo. Quando a fé é na base da paixão, as pessoas se agarram, se atracam, geram filhos e mais filhos, e vão jogando no mundo, mas elas não têm estruturas para dar suporte aos seus filhos. E então a humanidade cresce, a sociedade cresce revoltada. Crianças jogadas na rua, crianças jogadas nos vícios, etc. Porque houve o amor chamado paixão. O amor dos olhos, do olho grande. O amor do olho grande. Não o amor de um pensamento. Não é porque a pessoa é maravilhosa, é linda, tem um corpo estrutural, que eu vou me casar com ela. Não, eu quero encontrar uma pessoa que tenha algo dentro, que tenha alguma coisa a mais do que um corpo bonito. Eu quero uma pessoa que tenha alguma coisa que vai ficar para sempre. Porque o corpo bonito, pouco a pouco ele vai ficando. Sim ou não? Então aquele corpo esbelto, maravilhoso, vai se deteriorando. Mas o que tem dentro daquele corpo, não. Esse vai se aprimorando. Então eu busquei essa pessoa. E você que está com uma fé frágil, fragilizada, fraca, você não investiu no seu encontro com Deus. Porque muita gente tem fé. Muita gente tem fé nos muitos deuses que existem nesse mundo. Existem milhões de religiões. Existem milhões de deuses. Mas qual é o Deus verdadeiro? Você não encontrou. Porque você não encontrou, então você continua isolado, você continua peregrinando por esse mundo, você continua sendo solteiro, solteira de Deus. Por isso há um buraco dentro de você, um vazio dentro de você. Você quer o Espírito Santo, porque você ouviu falar do Espírito Santo, mas você não conhece nem Jesus. Você não casou com Ele, você não assumiu a fé com Ele. Como é que você quer receber o Espírito dEle? Como? Como é que você vai ter um casamento feliz se você não achou a pessoa ideal? Nunca você vai tê-lo. Nunca. Quer dizer, apenas resumindo, uma fé emotiva é como um coração apaixonado, que não tem substância, que não tem estrutura para suportar uma vida a dois. Não tem. Que acaba logo. Por isso os casamentos são feitos e desfeitos. Assim também é a fé emotiva. As pessoas vêm, recebem as bênçãos, mas depois, por conta dos probleminhas que encontram neste mundo, abandonam a fé. Por quê? Porque ela era emotiva. Ela era emotiva. Ela não era uma fé pensada, raciocinada, inteligente. Não, eu vou apoiar a minha fé. Não é na palavra do pastor, do bispo, da igreja. Não, a minha fé está apoiada na promessa de Deus, na palavra de Deus, no altar de Deus, naquilo que é sagrado, o mais sagrado, que é o altar do Altíssimo. A minha fé está apoiada na palavra de Deus. Então, quando a pessoa faz isso, o Espírito Santo então vem e faz
com que ela tenha o encontro com Jesus, aí sim, ela se torna feliz, salva. Ela recebe a plenitude de Deus. Da mesma forma como o casamento. Quando ela encontra a pessoa que tem algo mais dentro de si, a minha mulher é sábia. O meu marido é sábio. Puxa, que palavra que ele me deu agora. Eu cheguei triste, abatido e tal, mas ela veio com um jeitinho e falou uma palavra. Olha aqui a palavra, aqui que Deus falou. E vem ao encontro da minha necessidade. Essa é a mulher sábia. E esse é o casamento feliz. Porque você nunca, mulher, vai ser feliz sem um homem de verdade, um macho na sua vida. Nunca você vai ser feliz. E o homem nunca vai ser feliz se não encontrar uma mulher de verdade. A felicidade depende das duas partes. Ele e ela. Tem que acontecer isso. Assim como também a fé sólida, racional, inteligente, ela não pode estar focada na sensação. Eu li ainda há pouco um texto, no início, o texto de Abacuque, quando ele diz, se as frutas, se a videira não der uva, se a oliveira não der oliva, se os pastos estiverem secos, se a manada desapareceu, se tudo não deu certo, ainda assim eu te adorarei, Senhor, porque Tu és o meu Deus. Amém, Jesus. Quer dizer, eu não sirvo a Deus porque as coisas vão bem para a minha vida. Eu não sirvo a Deus porque as coisas estão acontecendo positivamente na minha vida. Não, eu o sirvo separado desse mundo. Não tem nada a ver os meus problemas com Ele. Claro, eu posso resolver os meus problemas com Ele, mas eu não posso combinar os meus problemas com o meu serviço a Ele. É algo separado, algo divino, que não depende de nada na minha vida. Compreenderam? Sim ou não? Esse testemunho fala melhor da fé que faz a diferença. Fala melhor do papel da mulher, da verdadeira mãe. E fala da grandeza de Deus, em nome do Senhor Jesus. Qual o nome? Vitor. Vitor e? Lúcia. A senhora é mãe do Vitor? Isso. Vitor, tinha vício? Do crack. Quanto tempo no vício? 9 anos no vício, pastor. E durante os 9 anos no crack, perdeu o quê? Perdi família, perdi dignidade, perdi praticamente a vida, porque eu fui alvejado com 8 tiros. Os traficantes foram na minha casa me matar e me encontraram debaixo da cama. Eu coloquei as 2 mãos no rosto, eles alvejaram 8 tiros contra mim. Cheguei a morar na rua, entendeu? E mesmo assim não parei. O vício era muito grande, era a vontade de usar muito grande. E comecei a roubar, comecei a sequestrar, entendeu? Onde que eu fui preso. E chegou uma fase da minha vida que meus parentes não me aceitavam mais dentro de casa, porque eu entrava dentro de casa e roubava tudo. Eu chegava dentro de casa, eu via o celular da minha mãe, roubava. Eu roubava as panelas da minha mãe, eu roubava tudo, até as roupas que eu via, eu saía roubando. E ali minha mãe colocou grades na janela de casa. Não que minha mãe não gostava de mim, porque eu roubava tudo, entendeu? Eu não aguentava ver nada que eu roubava. E fui morar num lixão, entendeu? Então, eu perdi tudo, bispo, perdi tudo. Cheguei aqui destruído. Mesmo depois que levou os tiros, ele continuou no vício? Não, continuou a mesma coisa. Dentro de casa ele era como? Bispo, quando ele entrava, eu já ia atrás dele, né? Porque tudo que ele via, ele pegava, né?
Mas mesmo assim, bispo, eu não desprezei ele, não. Eu continuei buscando e aqui eu vi a solução. Você tem as marcas da bala? Tenho, eu sou esse, como pode ver, esses dedos eles não esticam. Por quê? Porque aí o pessoal pergunta, mas você tomou 8 tiros, esses 8 tiros pegou em você? Os 8 tiros pegou. Eu coloquei as 2 mãos no rosto assim, bispo. Conforme quando as balas, ela atravessava o braço, ela ficou grudado na touca. Eu tenho vestígio de bala, fiquei 3 meses andando de cadeira de roda, entendeu? Tá, aqui eu tenho pratina nos braços, porque o médico, ele sabe que como eu estava vivo, que aquilo ali tinha sido um milagre. E mesmo diante disso, você não parou com o vídeo? Não conseguia. Parecia 2 pessoas dentro de uma só. Tem um vídeo do dia que ele foi preso. Esse aí é você? Esse é eu, pastor. O dia que você foi preso? O dia que eu fui preso. E aí dá para perceber que você estava drogado. Estava muito drogado. Eu tinha praticado 3 sequestros nessa semana. Você conheceu o tratamento como? Eu conheci o tratamento através da Igreja Universal. E aí, chegando lá, entendeu? Fui recebido pelos meninos que faz parte da Última Pedra e me convidou para vir aqui. Entendeu? Eu vim. E eu vim quando eu escutei aquilo que o Senhor falava, entendeu? Coloquei em prática, comecei a obedecer, entendeu? Mas eu cheguei aqui, eu achava que eu não tinha mais jeito, que eu andava com um cachimbo de crack na mão, entendeu? E falava que eu era o crack, que eu queria morrer naquela situação. Eu determinei que minha vida era o que dava jeito para mim, era a morte, que eu não tinha mais jeito, bispo. Eu andava todo sujo, fedendo, entendeu? Inclusive eu fui tirar umas fotos, entendeu? Lá essa semana, entendeu? Aonde que eu usava droga, próximo ao Rio Tietê, eu comecei a ter ânsia de vômito. Eu falei, meu Deus, como eu cheguei nesse estágio? Coloca aí as fotos de onde ele usava esse lugar aí. É esse lugar a qual eu usava droga. Isso daí era um barraco que eu tinha dentro da mata. E aí, de lá para cá? Ixi, bispo, é difícil encontrar até palavras para expressar. Meu, alegria total. Esse mês eu peguei o meu primeiro olerite. Estou trabalhando numa rede de supermercado muito grande. Entendeu? Que seja, a minha vida mudou. Meu pai, ele tem um comércio na frente de casa. Antigamente era eu chegar, meu pai trancava tudo. Depois do tratamento, quando ele pega o dinheiro ali do comércio, ele dá na minha mão para mim guardar. Muitas vezes não dá nem na mão da minha mãe, mas dá na minha mão. Que seja, minha vida mudou em todos os sentidos, bispo. Hoje eu tenho alegria. Quem é o Vitor hoje? Ele é o Vitor aqui, né? Mas a luta foi grande, mas nós vencemos. Hoje mudou tudo. Tudo é liberado dentro de casa. Vai parar o tratamento? Nem a pau, pastor. E pagou quanto? Nada. Deus abençoe, tá? Graças a Deus. Amém? Eu pergunto a você, imagino que se essa mãe tivesse uma fé fajuta, uma fé emotiva, ela continuaria lutando pelo seu filho? Quem poderia acreditar nesse rapaz? Quem? Quem pode acreditar em você? Quem? Mas tem alguém que acredita. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Amém, pessoal?